Fala pessoal, eu sou Diogo Seixas e esse é o Papo Objetivo. Aqui, temas com um pouco de complexidade, mas a gente sempre tenta abordar de uma forma muito mais simples para todo mundo. Comigo hoje aqui, ele, que sempre está com um pavio para acender a qualquer momento, nosso professor de História e Geografia, Rodrigo Teixeira. Ele, o nosso representante da democracia corintiana, e também é bacharel de Direito, Luiz Augusto. Quer saber o tema? Pera aí, chama a vinheta. Revolução. Eu acho que é uma palavra que deve causar pânico em muita gente. Mas será que todo mundo entende o que é uma revolução? Se ela é necessária, se ela não é? Será que o Brasil precisa de uma revolução para estremecer, para mudar alguma coisa? Hoje aqui o papo vai ser um pouco mais livre. A gente vai tentar bater um papo, tentar entender um pouco isso e ver se tem um norte para esse nosso Brasilzão aí. Eu vou começar o papo livre hoje, vou começar com o Rodrigo. Rodrigo, solta a bomba aí, começa aí, vamos embora. Se a gente for pegar ao longo do século XX, vários países que tiveram uma mudança econômica, política e social significativa que trouxe melhoria para a população, passaram por revoluções. Vamos pegar o caso de um país que pouca gente conhece aqui no Brasil, mas que a gente tem uma ideia muito equivocada, que é a Rússia. Antes da Revolução Russa de 1917, aquele país era um país praticamente agrário, e o território da Rússia é praticamente o dobro do território do Brasil. Então você imagina um país de maioria camponesa e que tinha uma vida muito miserável, muito pobre. Então, uma parte significativa da população, quando tinha um período de péssimas colheitas, praticamente morria de fome. Então, assim, o povo ele começou a tomar consciência e entender que eles deveriam se tornar um agente político para tentar mudar a história da sua vida. E existiam lideranças políticas que estavam no exílio, no caso do Lenin, ou do Trotsky, ou do próprio Stalin, que depois vai acabar deturpando e prejudicando todos os ideais da Revolução de 1917. Quando a população entendeu que ela deveria fazer a parte dela e se mobilizar, entendeu? Pegar em armas e lutar e reivindicar, e quando o exército acabou se unindo com eles, porque assim, o exército também tinha uma vida praticamente, os soldados de baixa patente, abaixo de oficial, tinha uma vida extremamente pobre, tanto é que, acho que em 1905, não sei, mais ou menos isso, parece que tem um levante num navio chamado Putequim, no caso. Parece até um palavrão, mas não é, tá? Mas assim, teve esse levante que questionava, porque quando um marinheiro cometia alguma falta, a punição dele, além de ficar preso, ele era punido e agredido, entendeu? Fisicamente. Ele era amarrado e era chicoteado. Então, assim, a situação do povo russo era muito pobre. Então, quando eles perceberam a vida tão difícil que eles levavam, eles começaram a tomar consciência e começaram a lutar pelos seus direitos. Aí se uniram com esses líderes que souberam se aproveitar daquela situação e acabaram tomando poder. Aí daí, aquele país que era extremamente agrário e atrasado, se tornou, depois de 50 anos, lá para a década de 50, 40 anos depois, no caso, se tornou uma potência que estava rivalizando com os Estados Unidos. Foi o primeiro país a mandar um homem para o espaço, entendeu? Depois de 4 anos que os americanos desenvolveram a bomba atômica, eles desenvolveram a bomba de hidrogênio, eles desenvolveram uma série de tecnologias, tá? Mas mesmo assim continuava um país com um nível assim, de desigualdade para o povo mais carente ainda muito grande. Tinha que melhorar muita coisa. Por isso que tinha muita repressão na antiga União Soviética. Vamos lá, Luiz. Luiz, com você, meu querido. Opa!
O Rodrigo trouxe aí o exemplo da Revolução Russa, que acho que é o maior exemplo de revolução popular da história da humanidade, né? Agora, eu acho que a gente tem que entender quais são os ingredientes de uma revolução popular, né? Eu acho que no caso da Rússia, o que havia era realmente uma pobreza generalizada e uma contradição imensa, né, entre a condição social e econômica da população russa e a suntuosidade da família Romanov, do Império Russo e tal. Então, eu acho assim, o primeiro ingrediente para uma revolução social é a insatisfação generalizada, por uma insatisfação em função de uma determinada condição. E aí, trazendo isso para o Brasil, será que há esse nível de insatisfação geral com alguma coisa no Brasil? Será que as pessoas estão suficientemente insatisfeitas com a sua condição social, com o seu poder de compra, com a qualidade da educação, da saúde? E além da insatisfação, será que a população tem condições de se unir, de se organizar em busca de uma mudança profunda? Porque a revolução, em síntese, é isso. Eu acredito, não sei se o Rodrigo concorda, mas acho que o termo revolução, às vezes a gente tem essa impressão de que revolução está muito ligada a uma insurgência armada, né? A deposição de líderes e tal. Mas a revolução eu vejo como uma mudança, que ela é radical e profunda. Ela é rápida e profunda, né? Então eu não sei se existe esse ambiente no Brasil. Sinceramente, eu não sei. Luiz, eu tenho minhas dúvidas, entendeu? Eu vejo o povo brasileiro um povo muito individualista. É um povo que cuida só do seu. Eu não vejo uma união de pensamento. Mas eu também não consigo também não criminalizar, mas tipo apontar o dedo só para esse indivíduo que quer ficar na sua. Eu acho que é um assunto muito complexo. Eu acho que o Brasil vem de uma história que não sei, a política, a educação nunca ajudou, né? Então, é como a gente estava batendo um papo. Eu sei que é um tema complicado, o pessoal vai ficar meio assim, que estiver ouvindo, mas eu tenho medo da revolução religiosa, que é um grupo que é muito forte, que Sim. tem líderes e que esse pessoal se une, né? Porque eu acho que um dos fatores mais importantes para de fato existir uma revolução é o fator de coesão. E eu acho que isso nos falta muito no Brasil, que é um fator de coesão. Em geral, as pessoas tentam se distanciar dos outros. Isso é triste. E não se aproximar dos outros, né? Então, houve tempos em que um fator de agregação social, um fator de coesão, foi um sindicato. Houve tempos em que foi um sindicato. Hoje não mais. Enfraqueceram-se os sindicatos, né? Houve tempos em que o fator de agregação social realmente pode ter sido uma esperança num país industrializado, né? No interesse comum, em melhores condições para o trabalhador. E hoje, onde existem esses fatores de coesão? Eu concordo com você. Eu acho que a gente está assistindo, e não criticando, mas é um fenômeno que tem que ser observado, né? A expansão da participação religiosa na política, dos grupos religiosos na política, né? Das mais diferentes denominações. E eles, entre si, realmente, eles têm um fator de coesão muito forte, né? Agora, se isso é benéfico ou não para o povo brasileiro, pensando em sua generalidade, né? E no desenvolvimento, especificamente no desenvolvimento do país, isso aí é outra história, né? Isso é outra história. O que eu acho também é assim, ó, que quem está ouvindo a gente não está especificamente falando da sua igreja aí do seu bairro, ou do seu pastor da sua vila, que fazem coisas muito boas, mas existem líderes religiosos muito grandes que estão envolvidos na política há muito tempo, que às vezes as pessoas nem saibam, né? E é um movimento perigoso, não é um movimento tão tranquilo, entendeu? Eu acho que quando a gente, né, concorda comigo? Historicamente, o que a gente observa é que a participação das entidades religiosas na política, direta ou indiretamente, elas são condizentes, são
consonantes com o conservadorismo, né? Com a manutenção daquele status quo. Né? Então, até quando a gente fala de revolução, o envolvimento religioso em si, ele é contra-revolucionário, de certa maneira. Sim. Entende? Sim. É aquela questão do moralismo dentro da política. Né? O moralismo, como se vende, ele é uma amarra. Né? É um grilhão que não nos permite ir adiante em diversas questões. Né? E, mais uma vez, não é uma crítica à espiritualidade, não é uma crítica à moral cristã ou de outras religiões. Não é isso. Mas a gente já fez aqui um episódio sobre o Estado laico, né? Então, é somente essa questão de definir os limites, né, da religião e da política. Sim. Verdade. E o Rodrigo, o que você acha, Rodrigo? Você acha que é perigoso esse movimento? Você concorda com a gente, essa parte dessa revolução religiosa ou não? É complicado, né? Infelizmente, eu acho que toda a energia dessa população que ela é carente, ela quer fazer parte de um grupo, ela quer ser abraçada, ela quer ser acolhida, ela quer ser ouvida, entendeu? Então esses líderes religiosos se aproveitam dessa fragilidade dessa população muito carente. Você vê que engraçado, né? A gente está na era digital, no século XXI, o smartphone. A gente tem acesso a notícias que chegam pela internet através dos nossos smartphones em segundos, entendeu? Numa velocidade incrível. Mas você vê, olha como aumenta o número de igrejas na periferia. Então, por que eu acho que isso acontece? Porque a população começa a não ver alternativa. Então, o que resta é orar por uma força superior para que a vida dela acabe melhorando. Então, eu acho que o problema é que essas lideranças, elas acabam se aproveitando dessa fragilidade e carência que é muito grande no Brasil por conta da dificuldade que as pessoas têm. Entendeu? O Brasil é um país onde uma parcela gigantesca da população vive muito mal. Então, acho que esse é o grande problema. Porque se a gente for pegar e analisar o que todas as religiões, segundo seus livros sagrados, devem transmitir, é só bondade, paz, entendeu? Lógico que eles contam acontecimentos históricos, determinadas batalhas, entendeu? Mas a principal mensagem sempre é de tolerância, amor, compaixão, entendeu? Irmandade, igualdade. Geralmente a religião é isso. Sim. Fala. Não, a gente aqui não está querendo de forma nenhuma, aqui a gente não está querendo de forma nenhuma apontar o dedo para a religiosidade da pessoa, não é isso. Mas você vê agora, tá na mão do nosso querido presidente, né? Que para ele perdoar 1 bilhão de dívida das igrejas. Mas que ele ainda não religioso, que ele ainda não ele não perdoou, entendeu? Vamos deixar bem claro. Então, parece que ele está preocupado de perdoar porque isso pode se transformar num crime de responsabilidade fiscal. Tem essa questão. Então, só por isso, acho que o escritório de advocacia que acaba assessorando a presidência da República deve ter alertado isso. Isso pode se transformar numa denúncia de crime de responsabilidade. Entendeu? Porque qual o objetivo de perdoar essa dívida? Você pode falar assim, eu vou perdoar a dívida de uma empresa, porque essa empresa faz a economia girar, ela gera emprego, ela garante um emprego numa cadeia produtiva gigantesca. Então tem até uma lógica, porque nem, por exemplo, quando a gente estava falando nos papos passados e entrou o tema de ajudar financeiramente as escolas particulares nesse período da pandemia. Eu não sou contra dar ajuda, porque tem que manter o salário dos professores, tem que manter o lucro da escola particular para ela se manter. Tá certo? A questão é, esse dinheiro que o Estado vai acabar cedendo para ajudar essas escolas particulares, vai sair da pouca verba que é destinada para as escolas públicas, aí é o problema.
tem que tirar de outro setor. Política é isso. Como é que funciona no mundo da política? Não existe recurso para todo mundo. Os recursos, em termos, no mundo que a gente vive, eles são limitados. Entendeu? Então a gente tem que priorizar uma coisa, e quando a gente prioriza algo, infelizmente a gente acaba, de uma certa forma, desprestigiando outro setor, entendeu? Prioriza um e acaba negligenciando o outro. Infelizmente é isso. Então, assim, tem que escolher. A gente pode deixar de investir um pouco nas Forças Armadas. Sim. O Brasil não é um país que sofre uma ameaça constante de uma potência estrangeira. Pelo menos, eu não estou sabendo disso. Então, pode baixar um pouco a verba. Entendeu? Eu sei que uma Forças Armadas bem equipada, bem preparada, é uma questão de soberania, de garantir a proteção das nossas riquezas naturais. Mas o Brasil realmente, atualmente, ele está sofrendo algum assédio de alguma potência estrangeira? Pelo que eu saiba, isso não está acontecendo. Tá bom? Assim, na sua visão, você acha que as coisas não melhoram sem ter uma revolução? Eu, particularmente, nem vejo um cenário, um contexto social suficientemente desenhado para que uma revolução surja, né? Para que um movimento revolucionário tenha espaço. Sinceramente, não vejo. É muito complexa a realidade hoje, há uma miscelânea de interesses. Existe esse fator de desagregação social que é muito forte no Brasil. Eu acho bonito a palavra revolução, eu acho romântico. Eu realmente queria ver, queria sentir, queria fazer parte de uma população que vai à rua em busca dos seus direitos, que não deixa uma reforma trabalhista passar do jeito que passou, uma reforma previdenciária, sabe? Que quando ouve falar de corte em orçamento para educação, lota, enche as avenidas e faz caminhada até Brasília. Eu queria me sentir parte disso. Mas o Brasil não é assim. O brasileiro não é assim. Um ou outro é assim. Mas eu acho que compete a nós, e principalmente às supostas lideranças políticas, interpretar racionalmente o que acontece com o Brasil. Porque as pessoas se desinteressaram tanto pelo que é de interesse comum, né? Então, respondendo a sua pergunta, primeiro, eu não acredito num movimento revolucionário. Sinceramente, não acredito. Primeiro, a ausência de agregação social, de fatores que contribuam para essa agregação social, a ausência de lideranças coesas, né? E essa mistura, essa complexidade que se tornou a vida em sociedade, né? Diversos interesses, diversas formas de subordinação, né? Hoje a gente tem não só o trabalho na sua concepção clássica, mas você tem aí o tal do empreendedorismo e o entretenimento exacerbado. Então eu acho que é muito difícil, dentro desse caldo todo, você criar uma linha que realmente canalize os interesses das pessoas, sabe? Esse é um ponto. O outro ponto, eu não acho que a revolução é o único meio. Inclusive, eu não acho que é o melhor meio. Não acho mesmo. Até porque, se a gente for pegar a história, muitos dos movimentos revolucionários, ou ditos movimentos revolucionários, fizeram da população massa de manobra para uma nova elite política que se perpetuou por anos e anos no poder. Então, eu acho que o que vai nos libertar da condição em que estamos é justamente o desenvolvimento de um pensamento crítico e político. Agora, é fácil? Não é. É muito difícil. É muito difícil. Mas esse pensamento crítico, político, vem de uma educação de qualidade. E eu acho que não há interesse lá de cima de ter uma educação de qualidade. Tem que sucatear para a gente continuar aqui em cima comandando tudo. Sim, tem essa questão da educação. Agora, que tipo de educação, né? Também. Porque a dita educação bancária, utilizando o termo de Paulo Freire, né, que é aquela educação que se preocupa tão somente com a transmissão de conteúdo do professor ao aluno, numa via de mão única, essa também não é suficiente, né, para fazer despertar no aluno o pensamento crítico, o pensamento libertador. Então, que tipo de educação, né?
Eu acho que o que falta para a gente ter um país justo, solidário, desenvolvido, soberano, é a gente ter a humildade, e aí eu coloco aqui as lideranças políticas que se dizem de esquerda, e que coloquem as de direita no meio também. Porque a gente está até conversando em off aqui, eu acho que esse termo esquerda, direita, isso daí, gente, esquece isso daí. A gente tem que parar e pensar em que Brasil nós queremos, sabe? Então, eu acho que falta é um projeto. A gente tem que ter um projeto e a gente tem que falar para a população, ou tem que fazer a população participar da concepção desse projeto e dizer, esse é o Brasil que nós queremos. A gente quer um Brasil mais justo? Queremos. Então, a gente tem que começar a tributar aeronaves, tributar iates de luxo, porque se você que está nos ouvindo e nos assistindo não sabe, o imposto sobre a propriedade incide aí sobre o automóvel que você está pagando em 60 parcelas. Mas não incide sobre o iate que o famoso lá da novela comprou, ou o jogador de futebol, etc. Isso é justo? Não é justo. A gente quer uma nação justa, então vamos falar sobre reforma tributária. E reforma tributária? Então vamos discutir a reforma tributária. E vamos nos apegar a isso. E vamos fazer isso acontecer. E vamos trabalhar em cima disso. O problema é que a gente não sabe o Brasil que a gente quer. Essa é a questão. E você vê essa questão do perdão às dívidas, né? Por mais que se argumente que seja uma questão tributária, uma questão de interpretação da legislação tributária, etc. e tal, não é. Não é. É questão de politicagem, né? É questão de politicagem. Então, esse que é o problema. A gente tem que começar a fazer política. Política não se resume ao voto. Política não se resume a ocupar um cargo eletivo. Política é, lato sensu, a participação social do indivíduo. A gente tem que começar a criar esse senso de comunidade no Brasil. A gente tem que ter um líder que promova mais plebiscitos, mais referendos, que leve para a população essa ideia de que ela não participa da política só de 4 em 4 anos, ou de 2 em 2 anos, melhor dizendo, né? Prefeito, governador, presidente, enfim. Então é isso. Eu acho que a gente está numa situação muito crítica, sabe? Porque a prova de que a gente, povo brasileiro, não sabe o que quer, é que a gente troca um governo pelo outro, como de repente você troca de time de futebol. Você que é palmeirense se torna corintiano, eu que sou corintiano me torno palmeirense, vamos dizer. Porque parece que são extremos opostos, né? É como a gente já estava falando em outra oportunidade, não é que de repente a população resolveu trocar o governo do PT, que eu sou super crítico ao governo do PT, crítico, mas crítico para valer. Não é que quis trocar o PT pelo PSDB, ou o PT pelo PDT, trocou o PT por isso que está aí. Não dá nem para classificar, né? Não dá para classificar. Não dá para classificar. E assim, tem outra coisa. O brasileiro, ele é muito resiliente. E isso não é culpa do brasileiro, talvez seja a própria condição do brasileiro. Mas o que eu quero dizer é assim, tem que acontecer mais o que nesse país? Para a gente se insurgir. Mas tem Luiz, sabe o que eu estava pensando? Aí até chamando o Rodrigo para entrar também no papo, assim, a gente vê uma classe média que eu falo assim, classe média baixa, que vive na periferia, coloca o seu filho numa escola particular, paga um convênio médico, tem o seu carrinho, tem o seu apartamento que está pagando prestação. Especificamente essas pessoas, se você for questionar a política com ela, muitas delas não vão saber, acho que a grande maioria. Não querem nem discutir. Não quer discutir. E tipo assim, e tem que começar dali, que eu acho que começar da classe mais baixa é muito difícil. Porque a classe mais baixa está pensando no que vai comer à noite, se vai conseguir, quantas horas vai pegar de ônibus para chegar em casa, para ir trabalhar no dia seguinte. Eu acho que tem que começar dessa classe média, que paga um juros altíssimos e não tá nem aí. Eu não sei, cara. Sinceramente, nesse ponto aí, eu não tenho certeza. Porque a nossa classe média também não é uma classe média intelectual, né? Em geral, não. Eu não sei se tem que começar por algum lugar. Eu não sei se tem que ter essa escolha.
Vamos começar por aqui ou por ali. Eu acho que a gente tem que pensar em instrumentos que abordem de forma geral. Geral em certo aspecto, geral no sentido de ser generalista, de chegar a todas as classes, a todos os rincões do Brasil. Mas, claro, com uma abordagem específica para cada lugar. Né? É difícil, a gente chegou num ponto, você vê bem, nós todos aqui moramos em São Paulo. Né? Eu durante muitos anos da minha vida, peguei trenzão, CPTM, né? Quem não conhece São Paulo, aqui é assim, o metrô e o trem são duas realidades totalmente distintas. Absurdamente distintas, né? Principalmente os trens que levam para as periferias, né? Então, eu sempre usei a linha 7 Rubi do trem aqui da CPTM, que sempre foi uma linha muito sucateada, né? A linha que vai Francisco Morato, Franco da Rocha e tal. E eu me lembro muito bem, cara, que no dia seguinte à eleição do Alckmin em primeiro turno, o cara ganhou em primeiro turno. E aí eu ali naquela plataforma do trem abarrotada de gente, a estação cheia, né, os vagões lotados, e você para e pensa, eles votaram no Alckmin. Nós votamos, eu não votei, mas assim, eu me incluindo nessa massa, quer dizer, nós elegemos o cara em primeiro turno. Estão vocês aqui, se apertando no trem da CPTM. Então, é difícil. Eu acho que se a gente pensar em alguma insurgência, ela não vem da classe média. Ela não vai vir da classe média. Ela vai vir dos mais pobres. Só que, o que seria o ideal? O ideal seria uma insurgência vinda das camadas mais desfavorecidas, mas com consciência política. E isso seria ideal. E quando eu digo consciência política, não é pensar na personalidade A, B e C, porque o político A é meu salvador, o político B, esquece liderança, esquece isso, esquece oportunismo de ocasião. É realmente a libertação do pensamento, né? As pessoas realmente começarem a criticar a realidade que as rodeia e pensar em soluções e agir. Hoje, você falou, a revolução é o meio. Eu acho que o meio é o voto. A gente está aí, a democracia no Brasil está se consolidando. Entendeu? O que a gente não pode permitir é que a gente chegue a esse ponto. Porque eu não sei se isso que aconteceu nas últimas eleições foi um acidente de percurso. Será que foi um acidente de percurso? Eu não sei, eu acho que não. Eu tenho uma opinião que eu acho... Então, minha opinião é que a mídia contribuiu demais. Hoje ela se coloca contra, mas que ela correu a favor do que está aí hoje, ela correu muito a favor. E eu tenho assim, mas Luiz, deixa eu colocar o Rodrigo no papo, porque o Rodrigo tá meio calado, tá meio quieto lá. Não sei se o Rodrigo tá preparando a pólvora. Mas assim, Diogo, se a gente for pensar na palavra revolução, que é importante entender a palavra, né? O primeiro significado da palavra, lá durante o século XVI, era a movimentação dos astros e dos planetas no espaço, independente da nossa vontade. Mas ela vai ganhar um novo significado na França em 1789, que é quando a população ela começa a perceber que a vida dela é uma merda. Entendeu? Ela trabalha muito, vive mal e uma pequena minoria se beneficia, entendeu? Do trabalho dessa imensa maioria, que era a nobreza. Então você imagina, na França, um nobre, ele não precisava trabalhar. Como é que funcionava no sistema feudal? Entendeu? A sociedade praticamente era dividida em 3 grupos sociais. Era a nobreza, que eram os proprietários de terra, os camponeses que trabalhavam a terra e o clero, que eram os religiosos. Então, entre aspas, é o proprietário, o outro é o trabalhador e o outro fica responsável por orar, entendeu? Ser o mensageiro direto de Deus e que cobrava o dízimo. Quando a pessoa tinha que casar, tinha que pagar.
entendeu? Fazia o censo, ensinava aos filhos dos nobres, porque os filhos dos camponeses e os próprios camponeses não tinham condição financeira para dar uma educação para os filhos deles naquela época, entendeu? Então a população foi se dando conta de que a vida delas era muito difícil. Então eles começaram a se mobilizar e passaram a questionar aquele poder estabelecido que acabava, de uma certa forma, fazendo com que a vida deles fosse muito ruim. Entendeu? Então, quando vem 1789, quando a população se arma para lutar contra o exército que era controlado pelo rei Luís XVI, e acaba vencendo ali aquela batalha de Paris, vai direto para um presídio chamado a Bastilha e liberta os presos políticos que questionavam aquele sistema. Então o rei, pera um pouquinho, aí surge no cenário um novo agente político, que é o povo. Porra, eu trabalho, eu sustento, entendeu? Todo esse sistema, todo esse país, mas eu não sou beneficiado em nada. Pelo contrário, a minha vida é extremamente difícil. Então, a palavra passou a ter um novo significado, que é uma mudança política, econômica e social. Então, o povo passou a participar das decisões políticas. Econômica, porque surgiu um novo sistema econômico, que era o capitalismo. E ele acabou se distribuindo para o mundo inteiro. E social, porque as pessoas passaram a ver que a vida delas melhorou de uma forma significativa. Entendeu? Porque você passou, no caso da França, passou a ter reforma agrária. Então, olha a situação que a gente está vivendo hoje. O aumento dos alimentos, no caso, que vai acabar fazendo com que uma parte significativa da população acabe piorando a sua alimentação diária, e há 2 dias atrás tombou um caminhão de um frigorífico com carne e a população praticamente saqueou esse caminhão. Aí a polícia chegou depois de um tempo, tentou jogar spray de pimenta ali para dar uma temperada na carne, mas a população continuou pegando a carne, cara. E quando os repórteres entrevistaram as pessoas, olha que coisa louca, perguntou para o outro, por que você está fazendo isso? Ele falou, eu estou sem comer carne desde o Natal. E que eu saiba, o Natal, 25 de dezembro, era de 2019, então praticamente 9 meses atrás. Porque o preço da carne está muito alto. Vamos parar para pensar, cara. A maior parte da população se vira com um salário mínimo, que é R$1.000. Se a gente for pegar o valor do real em relação ao dólar, vamos pegar, para não ficar muito chato, seria $250. Porque um dólar hoje equivale a R$4, ou chegando até 5, dependendo da cotação do dia. Então, imagina, eu nunca viajei para os Estados Unidos, eu não sei o quanto é $250 e quanto ele significa naquela economia, tá? Mas eu não imagino que seja uma coisa significativa, que possa trazer um tipo de conforto para a pessoa, entendeu? Uma coisa terrível, cara, se a gente for parar para pensar. Então, a população, de modo geral, ela vive muito mal, cara. No Brasil, isso é extremamente grave. A gente está, por incrível que pareça, em plena pandemia. 4 anos para cá, a gente está numa crise política sem fim. Tá entendendo? Todo dia, no noticiário, é uma nova denúncia de corrupção envolvendo um político importante. Aí tem denúncia também relacionando ao judiciário, a venda de sentença. Aí você fala, mas mesmo com tudo isso, o Brasil é a 9ª economia do mundo. E o que o povo se beneficia de ser a 9ª economia do mundo? Na minha opinião, em nada. Não, você estava falando das revoluções antigas, o pessoal chegou no limite, as pessoas foram chegando no limite, e viu que não tinha revolução. Possibilidade, né? Você acha Sim. que hoje o Brasil está chegando nesse limite? Não, eu não acho. Você acha que eu concordo com o Luiz. Eu concordo com o Luiz. Hoje não existe condições, entendeu? As condições ainda não estão dadas
para que a população ela tenha uma consciência de classe e possa perceber que só depende dela. Entendeu? Porque assim, quem que planta? É o agricultor. Quem que faz a segurança? São outros trabalhadores da segurança, que são os policiais. E o exército. Principalmente os soldados de baixa patente. Tá certo? Que recebem um salário muito baixo. Quem que dá aula? São os professores, que infelizmente no Brasil são desvalorizados e são mal pagos. O médico até ganha um salário respeitável aqui no Brasil, mas assim, dentro das análises e dos estudos da OMS, ela entende que ainda falta muito médico no Brasil, entendeu? Então eu acho que o Brasil, por ser a nona economia do mundo, a população deveria viver muito melhor do que vive hoje, cara. Então, assim, a gente tem uma série de desafios. Como é que a gente pode ser a nona economia do mundo e metade da população brasileira não tem saneamento básico? Já está falando, a palavra é básico, quer dizer, uma coisa simples. Não é uma obra extremamente complexa. Ninguém está falando isso. A gente não está falando para desenvolver foguetes para lançar em órbita. Ninguém está falando isso. Entendeu? Metade da população não tem casa própria. Metade da população não tem emprego formal. Então, assim, você quer resolver o problema da arrecadação do governo, é só fazer com que essa outra metade da população que não tem emprego formal passe a ter um emprego formal. Agora, por que esses problemas persistem? É que é difícil de entender. Mas eu não sou da opinião de que o brasileiro é acomodado. Eu, pelo contrário. Entendeu? Eu acho que o brasileiro luta bastante. Entendeu? Infelizmente, a gente não valoriza a nossa história. Os movimentos grevistas foram os responsáveis pela derrubada da ditadura militar. Se diz que houve uma conciliação, entendeu? Houve uma negociação. Washington permitiu que o Brasil, por conta que a União Soviética estava entrando numa crise financeira gigantesca, e o socialismo soviético, que é bem diferente daquilo que deveria ser, ele já estava dando sinais de que ele ia acabar. Independente disso, houve um movimento gigantesco de greve no final da década de 70 e 80. Paralisações de várias fábricas, exigindo melhores salários. Entendeu? Então, eu acho que o povo brasileiro, ele não é acomodado, ele luta bastante. Agora, o que acontece é que parece que a classe dominante, ela percebe, ela consegue se mobilizar, entendeu? Com uma antecedência maior e acaba sufocando qualquer tipo de movimento. Vamos pensar em 2013, foi uma onda de manifestação gigantesca. A gente sabe que teve a Primavera Árabe em 2011, entendeu? Que abalou os países muçulmanos do Oriente Médio e do Norte da África e derrubou uma série de regimes autoritários e militares naqueles países. Mas assim, o movimento de 2013 ele foi gigantesco. E as maiores manifestações e protestos ocorreram em São Paulo. Só que por falta de capacidade da esquerda, que não entendeu o que estava acontecendo naquele momento, a direita acabou se aproveitando e canalizando toda aquela frustração, entendeu? Para um conservadorismo. É isso que não dá para entender. Então, a própria palavra, todo mundo é um pouco conservador. Conservador é manter as coisas do jeito que elas estão. Mas num país que tem tanta desigualdade social, tanta pobreza, entendeu? Vários problemas estruturais. Não dá para entender as pessoas serem conservadoras. Acho que é aí que está o problema. Mas pode falar, meu querido. Não é, acho que as pessoas, Rodrigo, elas não têm consciência de serem ou não conservadoras, né? Ou serem ou não progressistas. Algumas têm, mas a grande maioria eu acredito que não tenha. E não é porque elas votaram em um candidato
que se diz conservador, que elas são conservadoras, né? Eu acho que realmente elas não têm a noção do que é o conservadorismo, ou ainda da importância de o Brasil, ou de o governo brasileiro, ter um pensamento mais progressista, justamente porque sem alteração estrutural do Brasil em alguns aspectos, né? Aspecto social, aspecto econômico, aspecto tributário, aspecto agrário, sem essas mudanças estruturais, não tem como nós sermos uma nação mais justa, mais solidária, né? Mas eu acho que as pessoas não têm essa consciência. E a questão é, como fazer despertar nelas essa consciência social? Essa que é a questão. O que se pode fazer para fazer a mensagem, para que a mensagem chegue a elas? Porque a gente pode pensar, né? Anos atrás, aí, no século passado e tal, havia os folhetos, né? Os folhetins ali que eram distribuídos aos trabalhadores, aos operários. Depois, os comícios, os grandes comícios nas portas de fábricas e tal. E hoje, como é que a gente faz essa mensagem chegar até as pessoas? Por meio do celular? É complicado. É difícil concorrer com o celular. Porque a gente tem que pensar que a gente está... O desafio é fazer a mensagem chegar para aquela pessoa que vive distante do trabalho, né? Que tem filhos, que dá duro o dia inteiro e que chega em casa num prego danado. E que quando recorre ao celular, ao smartphone, busca entretenimento, busca um minutinho só de satisfação, um minutinho em que ela pode se desligar dessa realidade complicada em que ela vive. Sabe? E o que acontece? A complexidade desses temas, é difícil a gente resumir tudo isso em um meme, em uma brincadeirinha de YouTube, não é? Então, como fazer a mensagem chegar? Eu acho que o que faltou no Brasil nos últimos anos foi trabalho de base. Faltou trabalho de base. Faltou militância ali, junto do povão mesmo. Uma coisa bem organizada. E aqui, antes que digam que é de direita e de esquerda, não. Para uma conscientização política de como funciona a estrutura organizacional do Brasil, né? Por que raios a gente não fez a reforma agrária, né? Por que raios o Brasil ainda tem problemas de saneamento básico? Por que a educação é o que é? Cadê o orçamento participativo? É trazer a população para a política no seu dia a dia. É fácil? Não é fácil. Vai ser através do smartphone? Não vai ser. Eu acho que não vai ser. Espero eu que mentes brilhantes dessa geração atual consigam imaginar, conceber aplicativos que eficientemente convidem as pessoas para participarem, para pensarem a política. Porque se for depender de vídeos já preparados e lançados no YouTube, a gente está lascado. A gente está lascado. Porque eu acho que nenhum país do mundo faz a política, faz tanta piada sobre a política quanto o Brasil. Os próprios políticos riem da política. É difícil. E é esse conteúdo que chega para a população. E, em certa medida, é por isso que a população desacredita tanto na política. E também por isso que a mentira ela é dita tantas vezes no Brasil e de formas tão absurdas que ela acaba se tornando uma verdade na cabeça das pessoas. A gente tem que ter a humildade de conversar com as pessoas na rua, tentar entender o que elas pensam e por que elas pensam desse jeito. É difícil o trabalho, mas sem esse despertar da consciência social, esquece. Esquece, não vai ter país melhor, não. Não vai ter. Não vai ter. É muito difícil. Legal, ô Luiz, quando você fala país legal, eu acho que assim, é um país legal para todo mundo, porque é um país legal para quem está lá embaixo, para quem está lá em cima, porque o cara que está lá em cima tem que andar de carro blindado porque tem medo de sair na rua, de pôr a cara. Se ele tem um país muito mais igual, muito mais igualitário, ele não vai precisar ter essa preocupação, ele vai viver mais tranquilo. Sim. Eu acho que também não tem esse pensamento. É como você falou, é uma coisa que tem que vir de base mesmo. E eu vejo isso podia ser em líderes comunitários. Exato. Né?
né? Por exemplo, eu sou nascido e criado na Brasilândia. Pouco ouvi falar disso, pouco ouvi gente falando sobre isso. Lógico, na minha época um pouco mais atrás. Mas eu vejo hoje um movimento, eu conheço algumas pessoas, por exemplo, na Brasilândia, que estão fazendo esse trabalhinho. São líderes comunitários, estão conversando, estão dizendo que estão tentando ingressar até na política. Eu acho que pode ser o meio correto? Não sei. Vamos ver daqui uns 4 anos. Mas eu acho que falta muito isso que você colocou mesmo. Falta, Diogo, e acho que é o seguinte, não existe nada superior à verdade. E o que eu estou propondo aqui, ou no que eu acredito, é que a gente tem que levar a verdade para as pessoas. Isso sem bandeira partidária. Sem bandeira partidária. Entendeu? Quando você vai convencer uma pessoa, primeiro você vai ter que explicar o que é neoliberalismo. Aí você vai tentar convencer uma pessoa de que o neoliberalismo não é a saída para um país subdesenvolvido como o Brasil. Tudo que eu vou dizer para a pessoa não é com base em partido A, partido B, ideologia A, ideologia B. É a verdade. É só a verdade. A gente pode embasar isso com exemplos, né? Mas trazer o discurso para a realidade. Se possível, para a realidade da pessoa, né? E é isso, cara. Eu acho que é trazer esse despertar, ele tem que ser um despertar autêntico. Ele não tem que ser um despertar pintado de vermelho, ou pintado de verde e amarelo, ou de azul. Tem que ser um despertar verdadeiro. Porque as pessoas elas têm que tomar consciência da realidade delas, da realidade do mundo. E se a gente tiver consciência da realidade do mundo, não tem como você, por exemplo, votar num candidato que diz que não vai fazer reforma tributária. É impossível. Se você entende a realidade, é impossível você votar num candidato que venha a público e fale expressamente: a reforma tributária não é uma das minhas prioridades. E outra coisa, se você fala a verdade para as pessoas e trabalha isso com o tempo, também não é qualquer político que vai se apoderar do termo reforma tributária e vender como reforma tributária algo que não é uma reforma tributária. Assim como fizeram com a reforma trabalhista, com a reforma previdenciária. Porque contra a verdade, né, não há argumento, cara. Não, verdade. Não, você foi falando, eu lembrei do Roda Viva com Marcela Diné, e é uma coisa que eu já tinha comentado já com vocês em outra oportunidade, que assim, ó, se eu morasse na Suíça, na Alemanha, talvez eu não fosse de esquerda, não fosse progressista. Mas morando no Brasil não tem como não ser de esquerda. E ali eu fico um pouco com raiva dos jornalistas que estavam ali junto com Marcela Diné, que fizeram a pergunta, que ele sabe o que o Marcela Diné quis dizer com aquilo. Sim. Que assim, a economia do Brasil, metade da população, mais da metade da população vivendo na miséria, não tem saneamento básico, não tem como você ter um pensamento liberal com essa situação que o Brasil vive. Não dá. E o jornalista ali, por isso que eu falo assim, por isso que eu tenho um pouco de asco contra a imprensa um pouco, porque os caras são meticulosos, os caras sabem o que o cara tá querendo dizer, mas aí deturpam o que o cara tá falando, falam só que o cara é esquerdista, que é comunista. Aí, puta, eu acho que até a gente tem que abandonar os termos, sabe? Até porque a gente nunca viveu um governo de esquerda no Brasil, eu acho, sinceramente. Ou progressista. Nunca houve ruptura das estruturas bases do país. Nunca nessa história recente, né? Vamos dizer. Mas não teve. O que teve de ruptura estrutural? Nenhuma. Nada. Verdade. Uma falácia na cabeça das pessoas, sabe? Porque eu assim, Diogo, eu tento evitar esse negócio de esquerda e direita, sabe? Porque a direita, ela sabe usar essa dicotomia muito melhor que a esquerda. É muito mais fácil você demonizar a esquerda do que demonizar a direita. Isso historicamente, por todo o esforço que se fez desde o surgimento do pensamento comunista, etc. Mas é isso, sabe? Por isso que eu acho que a gente tem que lutar por um projeto. A gente tem que lutar por um projeto que seja bom para a maioria da população. E tem que ser um projeto bem definido. Rodrigo, eu queria voltar você com o papo aí, mas como a gente está chegando já no final do programa, queria um fechamento seu. Se tiver uma dica, passa para a gente aí. Então, uma parte eu vou dar uma discordada do Luiz, tá? Em relação, por exemplo, quando a gente pega o governo do Getúlio Vargas, ele trouxe bastante progresso para aquela época, porque o Brasil era um país muito agrário. Então, por incrível que pareça, um latifundiário do Sul,
iniciou uma dita, entre aspas, revolução que industrializou uma parte significativa do Brasil, embora ainda a gente tenha uma desigualdade muito grande entre regiões, entendeu? Então, assim, foi criada a Petrobras, a Vale do Rio Doce, foi criado empresas de geração de energia elétrica. Isso também vai acontecer no período da ditadura militar, com a usina de Itaipu, Angra dos Reis, tá? Então, eu acho que o Brasil ele passou por um processo de deixar de uma parte significativa da população de ser um morador de uma área rural para morar numa área urbana. Agora, o problema é que a gente fez isso de uma forma totalmente desigual, entendeu? Acho que é aí que está o grande problema. O povo brasileiro não é muito valorizado, entendeu? O governo maltrata muito o povo. Então, assim, e outra questão também que eu acho bastante complicada, que nem aí eu concordo com o Luiz, a direita, como ela tem uma capacidade financeira, porque se você chegar para um banqueiro, ele é de direita, ele é neoliberal. E ele tem um poder aquisitivo, um capital muito grande. Você pega os grandes meios de comunicação, são empresas, eles representam essas grandes empresas, entendeu? Então, de uma certa forma, eles vão sempre propagar uma ideia de que tudo aquilo que parte do povo é ruim, quando isso não é verdade. Quem mantém esse país funcionando é a imensa maioria que trabalha. Eu não estou desconsiderando o empresariado e a importância que o empresariado tem. Porque o empresariado é aquele cara que tem a ideia, que tem o capital e que ensina as pessoas a trabalhar. Mas aí tem o próximo passo, que as pessoas passam a trabalhar e produzir. Eu acho que para um capitalista, entendeu? Para um grande empresário, eu ficaria feliz de saber que o meu funcionário, ele vive super bem. Tanto é que quando teve a quebra da Bolsa de Valores em 1929, o presidente, que foi eleito, o Frank Roosevelt, ele acabou tendo uma conversa, chamando para ser aconselhado pelo proprietário da Ford, que era o Henry Ford. E o que o Henry Ford, que é um capitalista, um homem extremamente rico da época, e se for comparar hoje, também seria extremamente riquíssimo, estaria entre os homens mais ricos do mundo, disse para ele, aconselhou ele, que ele reduzisse a jornada de trabalho e aumentasse o salário. Não só do trabalhador dele, que provavelmente ele fez isso, mas das outras empresas, para que pudesse contratar mais pessoas e para que elas tivessem capacidade de consumir ainda mais. Entendeu? Então, acho que tem essa questão. E outra questão importante, assim, eles demonizam mesmo a esquerda. Vai ser uma luta complicada mesmo, Luiz. Mas, assim, eu acho que dentro de uma ideia de democracia, por mais que a gente saiba que o campo que a gente defende é muito demonizado, é muito discriminado, eu acho que é importante ainda usar a bandeira, Luiz. Eu acho. Por que eu acho que é importante? Porque você demonstra que você representa, entendeu, um determinado ideal. A pessoa pode não concordar, entendeu? Mas ela tem que respeitar, porque ela vive num país democrático. Porque eu lembro que nas manifestações de 2013, quando os partidos políticos de esquerda tentaram, a gente pode até falar que eles tentaram se aproveitar daquele momento, um grupo se juntou e falou, sem bandeira, sem bandeira. O princípio da democracia, em princípio, dentro da ideia de liberdade, me deixar eu me expressar de forma livre, totalmente. É liberdade de expressão, entendeu? Então, assim, eu fico preocupado com relação a esse tipo de coisa. Quem que aprovou a lei da ficha limpa? O presidente Lula. E quem que foi barrado na ficha limpa? O Lula. Nessa semana, qual notícia que surgiu? Que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, está permitindo que os políticos fichas sujas possam concorrer na eleição. Tá entendendo? Então, assim, eu acho que toda vez que a gente for aprovar uma lei, ela tem que ser uma lei não para restringir,
mas para criar mais direitos, entendeu? Restrição eu sou contra. Liberação eu sou a favor, entendeu? Totalmente. Tá? E a minha dica é acompanhar os vídeos do professor de economia da Faculdade Federal de Santa Catarina, que é o Nildo Ouritz, que é presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA. Nildo Ouritz, tá bom? Essa é a minha dica. É isso aí. Ô, Rodrigo, na verdade, assim... Ô, Luiz, não vai ficar bravo comigo não, hein, Luiz? Não, de jeito nenhum. Isso é um defeito meu. Às vezes eu uso a terceira pessoa do plural, mas, na verdade, eu estou se referindo... Eu sempre espero muito mais de mim do que dos outros, claro. Então, às vezes eu uso a terceira pessoa do plural, mas, na verdade, eu estou me referindo ao comportamento que eu espero de mim. Eu tenho evitado me rotular como esquerda ou direita. Porque eu acho que hoje a gente vive um momento que, às vezes, você se rotula como esquerdista, você acaba já criando uma barreira, criando um distanciamento. E a gente não pode ter isso. E quando eu digo esse distanciamento, eu não estou falando do distanciamento do mega empresário que vive de BNDES, favores fiscais e lei de anistia, e do mau empresário. Não estou falando desse cara, estou falando da população pobre. Estou falando da camada mais baixa. Então eu não quero criar esse distanciamento. Porque eu gosto muito de conversar com as pessoas, sabe, Rodrigo? E eu vou percebendo a realidade das coisas com isso. Então a gente chegou a um ponto das pessoas acharem que baixaria, pornografia é coisa de esquerda. Para você ver o nível que chegou. Então, eu acho que é uma maneira de eu me aproximar dessas pessoas é abordar temas importantes para a realidade delas, independentemente de bandeira. Mas isso é uma coisa que eu tenho aplicado para mim. Por exemplo, você falou do Getúlio Vargas. Quando eu falei da ausência de reformas estruturais, é na história recente, eu não deixei isso expresso, mas eu quis me referir ao período pós-redemocratização. É claro, a gente teve Getúlio Vargas, a gente teve JK, desenvolvimentistas, industrializaram o país. Agora sim, a gente não pode falar que o Getúlio Vargas era de esquerda, ele perseguiu os comunistas no Estado Novo. E a gente sabe como perseguiu, né? A Olga Benário que o diga, né? Então, Estado Novo, né? No Estado Novo. Então, assim, é só para a gente deixar claro que, às vezes, também, não é porque um governo é de esquerda ou de direita que ele não pode ser um governo nacionalista. Um governo nacionalista não no sentido do nacional-socialismo alemão, mas um governo que pensa nos interesses nacionais, na industrialização nacional. É complicada essa questão, cara. Isso, eu penso muito a respeito disso, sabe? Eu acho que às vezes a gente se torna muito refém também dessas bandeiras. Muito refém. E é difícil, sabe o que é difícil, Rodrigo? Difícil é pra gente, às vezes, não se sentir representado. Porque às vezes a gente deposita não se sente. Às vezes a gente deposita tanta esperança num partido ou num candidato X, e aí você vê uma votação lá no Congresso, que é uma votação muito clara, muito nítida, no sentido de que, bom, quem é pró-governo vai decidir desse jeito. E os partidos de oposição vão decidir da outra forma. E aí você vê na hora lá da votação, não. Minha dica é um documentário super bacana, deve estar disponível no YouTube aí, ou em outras plataformas de vídeo, que se chama A Revolução dos Cocos. A Revolução dos Cocos. Vale muito a pena. Beleza, Luiz. Bacana. Muito bom. O papo de hoje foi legal. Foi um papo um pouco mais solto, um pouco diferente do que a gente faz no nosso dia a dia aqui, pessoal. E eu vou deixar uma dica aqui. Eu sempre deixo uma dica de cinema, uma dica mais leve. É um filme que, não sei se vocês conhecem, que chama V de Vingança. É um filme, é uma ficção, mas é um filme que mostra um pouquinho dessa coisa de revolução. Vale a pena ver. É um filme muito bacana, um filme um pouco longo, mas é muito legal. Gente, mais uma vez obrigado. E sempre lembrando, compartilhe o vídeo, gente. Ativa a sinetinha, dá um joinha aí no vídeo. Quanto mais vocês compartilharem o vídeo, mais conteúdo a gente vai conseguir produzir para todo mundo. Beleza? Então conto com a força de todo mundo aí. Obrigado mais uma vez e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.